Quero saudar cada um, cada uma com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, apenas um versículo, versículo 13. Com toda a reverência que a palavra do Senhor merece, vamos fazer a leitura. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra contém toda a revelação, Senhor. E nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que nos dá o entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, estar com os olhos, os ouvidos e os corações abertos para receber de ti aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam somente a ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, ao longo de toda a carta aos Romanos, Paulo vai dando diversas orientações àquela comunidade, principalmente sobre questões doutrinárias, temas como fé, unidade, tolerância, cuidado e amor vão sendo tratados por Paulo junto com aquela comunidade. No capítulo 14, depois você lê na sua casa, Paulo vai tratando de problemas que foram surgindo em vários dos grupos dentro dessa comunidade, por causa da diversidade que havia entre eles, na questão da origem e na questão da cultura. E no capítulo 15, até o versículo 13, que é onde nós lemos, é com base nessa situação, desses problemas que surgiram, que estão relatados no capítulo 14, que Paulo faz essas considerações que nós encontramos no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 13. E Paulo faz considerações e apresenta também algumas regras, algumas normas gerais que deveriam ser seguidas por aquela comunidade. E a intenção de Paulo é animar os seus leitores, é animar os seus ouvintes, para que eles se mantenham firmes, ou para que eles se mantenham firmados no Deus da esperança. O desejo de Deus sempre foi o desejo de nos salvar. Ele tem também o desejo de nos proporcionar uma vida plena, uma vida abundante. Deus quer se relacionar conosco. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é uma pessoa. E Ele quer se relacionar com os seus filhos, com as suas filhas, com a sua criação. Deus se fez presente e se faz presente na nossa caminhada. Ele é um Deus que se revela por meio da história. É um Deus que se revela na minha história e que se revela na sua história. A palavra de Deus está cheia de momentos em que Deus interviu na história da humanidade e que porque Ele interviu, a humanidade foi resgatada, a humanidade foi salva, a humanidade teve uma segunda oportunidade. E Deus foi se revelando e nós vemos claramente isso nas Escrituras de diversas maneiras. Nos momentos em que nos momentos em que o seu povo se vê em meio às suas impossibilidades, em meio às suas limitações, em que nós nos vemos perdidos, Deus se revela como um Deus que é todo-poderoso, como um Deus que cuida de nós. Em meio às nossas dores, em meio às nossas lutas, Deus se revela como um Deus de paz. É o Deus que nos faz manter a serenidade e o equilíbrio. Diante de uma escolha, quando nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas, Deus se apresenta como o nosso conselheiro, aquele que nos orienta, aquele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir.
quando nós somos perseguidos, quando nos maldizem. Ele é o Deus da justiça. Ele é o Senhor dos exércitos que se levanta em nosso favor. Quando nós nos sentimos sós e abandonados, Ele se revela como o Deus do amor. Aquele Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, mas que também ressuscitou. E são muitos mais os atributos que nós encontramos na palavra sobre Deus. Os atributos de Deus são muito mais, e você pode aí se lembrar dos momentos em que Deus se revelou na sua história e a maneira que Deus se revelou na sua história. No texto que nós lemos, Deus se revela como Deus da esperança. Esperança é um sentimento que está diretamente atrelado ao futuro. Nós temos esperança de que algo irá acontecer ou não irá acontecer, dependendo do que se trata. E essa esperança precisa estar fundamentada no Deus da esperança, não nas circunstâncias ou nas pessoas. Porque se ela estiver alicerçada naquilo que nós estamos vendo, nós seremos decepcionados, nós seremos frustrados. Porque as circunstâncias mudam, porque as pessoas falham, inclusive eu e você. Nós também falhamos. A nossa esperança não pode estar alicerçada na política. A nossa esperança não pode estar alicerçada nos governantes. Estamos próximos aí de eleições. Nós não podemos acreditar que esses candidatos, com as suas promessas, irão resolver todas as questões. Nós precisamos confiar e nos esperançarmos no Senhor, no nosso Deus da esperança. Esses homens e mulheres, então candidatos que no futuro serão eleitos, eles podem sim fazer coisas boas, eles podem sim trazer transformações para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Mas somente se eles permitirem serem canais de Deus, instrumentos de Deus. Então a nossa oração e a nossa esperança tem que ser que o Senhor levante homens e mulheres na política, no governo, comprometidos com Ele e com a sua palavra. Se nós então colocarmos a nossa esperança no Deus da esperança, então nós seremos fortalecidos, porque o nosso Deus, esse não falha. E esse sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele está atento às nossas necessidades. O seu amor e o seu cuidado para conosco não falham. É Ele quem supre, é Ele quem renova a minha esperança, a sua esperança. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a minha oração, o meu desejo, o meu apelo, é para que você abra o seu coração. Nós já cantamos aqui, abra os olhos do meu coração, abra o seu coração para que você possa ver mesmo esse Deus da esperança, para que Ele possa se revelar a você de maneira plena, para que Ele possa te tirar do lugar comum e te levar ao lugar secreto, aonde Ele poderá se manifestar plenamente para você. Nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. É o Deus que renova a nossa esperança. É o Deus que fortalece a nossa fé. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta. Você sonhou, você planejou, você se esforçou, você investiu. Ainda que na sua vida as coisas não estejam acontecendo da maneira como você espera, da maneira como você planejou, ainda que o tempo não seja o tempo que você esperou que as coisas acontecessem, ainda que esse tempo ainda não tenha chegado, ainda que a figueira não esteja florescendo,
Ainda que aquele emprego não tenha vindo. Você orou tanto, você pediu tanto. Ainda que aquela solução não tenha vindo. Aquela resposta que você tem esperado. Você tem se colocado diariamente na presença do Senhor, mas a sua família continua desestruturada. O seu casamento continua confuso, as suas relações continuam conturbadas. O seu futuro continua incerto, você ainda não tem uma perspectiva, você ainda tem medo do que o futuro lhe reserva. Mas você orou tanto, você se planejou, você se capacitou. Mas as coisas não aconteceram da forma, ou não estão acontecendo da forma que você esperava. Ainda que o que era para ser, não seja. Ainda que os seus planos tenham sido frustrados. Ainda assim, como Abacuque 3,18 diz, ainda assim, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Isso é ter esperança. É a plena convicção de que mesmo que ainda não tenha acontecido como eu planejei, mesmo que não tenha acontecido como eu sonhei, mesmo que não tenha acontecido no tempo que eu esperei, o que está por vir é o melhor. Eu creio e por isso eu me alegro, porque eu sei que o meu Deus continua no controle de todas as coisas. Ainda que eu não compreenda nada que esteja acontecendo ao meu redor, ainda que eu tenha medo, ainda que as circunstâncias estejam me oprimindo de tal forma que eu não encontre saída, que eu olhe para os lados e eu não veja para onde eu possa ir, ainda assim eu me alegro no meu Deus. Porque eu confio no seu amor, eu confio na sua graça e na sua misericórdia. E eu sei que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que me ama, que Ele é um Deus que se revelou e que se revela e que se revelará na história da humanidade. Alegria e esperança caminham juntas. E essa é a nossa alternativa. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a única, se essa não for a sua escolha, se essa não for a sua alternativa, a outra alternativa para a esperança é desespero. E desespero é quando já não posso esperar mais nada. Desespero é quando eu não tenho mais vontade de realizar nada. É quando eu não acredito em mais nada. É quando eu não sonho. É quando eu não desejo mais fazer planos. É quando qualquer possibilidade de mudança é esgotada. É quando qualquer oportunidade não é reconhecida. A desesperança é o caminho para a morte. A desesperança nos leva a lugares escuros, a lugares frios, a lugares solitários. Lugares de amargura, de solidão, de dor. A desesperança, o desespero nos faz conjugar verbos como desistir, como esconder, como negar. Tudo parece maior, os desafios da vida se agigantam de tal forma que num estado de desesperança, a única saída que nós conseguimos enxergar é a alienação. E com o tempo, palavras como raiva, palavras como injustiça e murmuração se juntam a esses verbos, desistir, esconder, negar, se juntam a esses verbos e vai surgindo sentimentos de raiva da vida, raiva do mundo e até mesmo raiva do próprio Deus. E esses sentimentos ruins, negativos, vão tomando conta de você e vão transbordando, atingindo tudo e todos que estão à sua volta. E você de tão magoado, você de tão desesperançada, vai magoando a todos aqueles que estão ao seu redor, a todos aqueles que te querem bem. E aí, somado a tudo isso, vem a solidão. Você olha para um lado, você olha para o outro lado, você não vê saída.
E aí eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, não olha mais para o lado. Não olha mais para o outro lado. Olha para Deus, meu irmão, minha irmã. Olha para o Senhor, como está lá no Salmo 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Olha para o Senhor. Porque Ele está olhando para você. Ele é o seu socorro, Ele é a resposta, Ele é o Deus da esperança. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor faz ou aquilo que o Senhor permite que aconteça em nossas vidas. Mas ainda que nós não entendamos, nós precisamos continuar confiando no seu amor e no seu cuidado. O desespero não é o nosso lugar. O desespero não é o lugar do filho e da filha do Senhor. Os verbos que o desespero produz não devem fazer parte das nossas vidas. Nós temos que ser movidos e movidas pela esperança. E movidos por essa esperança, os verbos que nós temos que conjugar são outros. São verbos como continuar, perseverar, partilhar, louvar, adorar, crer, servir, recomeçar, sonhar. Sonhe, meu irmão, não importa a idade que você tenha. Às vezes a gente ouve dizer, eu já estou velho demais para sonhar. Mas olha só, meu irmão, o que Joel, capítulo 2, versículo 28 nos diz. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Essas são as promessas do Senhor para as nossas vidas, de que Deus compartilhará conosco as suas profecias, os seus sonhos e as suas visões. Essa promessa é para mim e é para você, não importa a nossa idade. E a esses verbos se juntam palavras como unidade, perdão, força, bênção, paz, gratidão, luz. No texto que nós lemos, Paulo fala do Deus da esperança, mas ele segue dizendo que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Aqui nós encontramos a consequência de alguém que espera no Senhor, de alguém que confia no Senhor. Paulo está dizendo que o coração dessas pessoas é cheio de alegria, é cheio de paz, independente das circunstâncias que o cercam. E mais, essa esperança vai transbordar em você pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a fonte de esperança é uma fonte eterna, que não se esgota. E a Bíblia diz mais sobre esperança. No Salmo 146, versículo 5 diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Provérbios 10, 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Se você deseja essa alegria e essa paz que vem do Senhor, então coloque a sua vida, coloque os seus sonhos, coloque as suas expectativas, a sua fé e a sua esperança nele, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz, o cristão é alguém que vive na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa esperança permanece e se renova, porque se fundamenta na fé no Deus que não mente. A vida eterna é algo real, pois faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu creio, e eu esperanço no Senhor, que chegará o dia em que todos nós nos assentaremos diante dele, para cantar uma letra que já é conhecida, mas com uma melodia que nós só conheceremos na hora. Que está lá em Apocalipse 4. Versículos 8 e 11.
Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A maior esperança que todos nós podemos ter é que de um dia haveremos de experimentar a vida eterna ao lado do Eterno. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. Feche os teus olhos. Se coloque na presença do Deus da esperança. E diga para Ele, o que é que você tem esperado? O que é que você espera para a sua vida? O que é que você espera para o nosso país? O que é que você espera para esse mundo? O que é que você espera do Senhor para os próximos anos da sua vida? Que a sua, creia, meu irmão, minha irmã, que a sua esperança pode ser renovada nessa noite. Deus te ama e esse amor te faz prosseguir. Apesar de, ainda que, coloque a sua esperança no amor leal de Deus e creia. Como está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 19. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Confie no Deus da esperança que está aqui, que está aí com você e em você. Estou aqui, Pai, eu amo a tua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés e rendo, pois a tua glória quero ver.
meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti. Declaramos nessa noite que Tu és o Deus da nossa esperança. É em Ti, Senhor, que esperamos. É em Ti, Senhor, que esperançamos. Ó Deus de amor, de graça e misericórdia, Tu que conhece as nossas aflições, Senhor. Tu que conhece os nossos temores. Nós os colocamos todos diante de Ti e declaramos, Senhor, que nós temos a certeza que nenhum dos Seus planos podem ser frustrados, Senhor. Que as promessas que o Senhor tem para o Teu povo haverão de se cumprir, ó Deus. E nós declaramos aqui nessa noite que apesar de todas as circunstâncias que possam parecer adversas, nós continuaremos caminhando firmados em Ti, Senhor. Confiados no Teu amor e no Teu cuidado. Nós Te amamos, Senhor. Continua conosco, Pai. Continua falando conosco. Continua ministrando aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.